Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado Hotmilk pelo convite. É um prazer compartilhar um pouquinho, né, desse cenário cara, é complicado, né? Tem muita informação. Eu acho que o que não falta são informações, o que não faltam são caminhos, táticas, e no final do dia a gente acaba ficando um pouco confuso, né? Então, acho que a ideia aqui hoje, acima de tudo, é promover uma provocação em nível de como as coisas funcionam, tá? Eu acho que o que eu trago aqui é mais se todo mundo entender um pouquinho mais, né, de como as coisas realmente funcionam, eu acho que na hora que a gente for olhar internamente para as nossas operações, a gente consegue entender as coisas com um pouco mais de clareza, né? Então eu não trouxe nada do tipo num passo a passo, nem táticas, é mais mesmo uma provocação em linhas gerais de como as coisas vêm mudando e como a gente tem que se comportar, né, para conseguir ter mais resultados. Por mais que eu esteja falando aqui, a ideia é provocar o debate, é provocar a conversa, então podem colocar, né, os seus comentários no chat. No final eu vou responder todos eles, se der tempo, né? E caso não, eu já faço o convite para quem ainda não me segue ou não é conectado comigo lá no LinkedIn, pode, enfim, se conectar comigo lá e a gente pode eventualmente estender essa conversa por lá também. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu acho que por aqui a gente já vai basicamente pegar um pouquinho do que eu vou trazer, né? Se a forma de comprar no B2B mudou, por que que as empresas ainda continuam vendendo conforme antigamente, tá? Bom, quem sou eu, né? Então, basicamente, cara, 15 anos já trabalhando com marketing, né? Dentro desses 15 anos, estou há 10 anos empreendendo e 5 anos extremamente focados aí no B2B, tá? Quem me acompanha também acaba acompanhando de tabela o B2B Insiders, que é a empresa que eu fundei com o Gabriel, que é meu sócio, né? Hoje a gente tem a formação de marketing B2B, no qual eu e o Gabriel a gente ministra. Além disso, a gente trabalha como consultoria, né, implementação da nossa metodologia e também temos aí o braço de conteúdo, principalmente com o podcast, né? E em paralelo também aí sou top voice no LinkedIn. Mas vamos ao que de fato falta. Então, sabe, deixa eu me organizar aqui, tem trocentas coisas do Zoom aqui na minha tela, eu não consigo tirar elas agora. Sim, boa. Então, sabe aquele feeling, né, que todo mundo tem, que tem alguma coisa mudando no B2B, que as coisas que davam certo há 5 anos não estão dando mais, como as coisas funcionavam há 10 anos atrás, seja de marketing, seja de venda, cara, as coisas não estão funcionando mais? Então, é porque realmente as coisas mudaram, tá? E a gente tem que entender o que que mudou para que a gente consiga, de uma forma clara e lógica, né, alterar na nossa operação e conseguir ter resultados, né? Então, cara, como é que funciona aquela conversa clássica, né? Tipo, Para de bobeira, vendas para de fala, chorar. Então, assim, tá? vendas fala tipo, pô, gente, o pipeline tá fraco esse trimestre, né? Aí marketing vira, pô, mas a gente gerou lead pra caramba. Vendas, mas lead não é oportunidade de verdade, né? A maioria não tem time, não tem budget. Cara, isso acontece em tudo que é lugar, tá? Então, tipo, se vocês têm esse embate entre marketing e vendas, né, na operação de geração de demanda, de penetração de mercado de vocês, isso não é uma exclusividade de vocês, né? Na verdade, isso acontece em vários lugares e não tem uma culpa de ninguém, tá? Eu acho que no final do dia, né, marketing, vendas, eles acabam obviamente existe um embate, né, de uma forma sadia, porque faz parte do jogo, né? Um meio que jogar para cima do outro, mas também existe às vezes a gente se olhar, né? Será que a gente está fazendo algo de errado? Cara, e não, muito difícil, né? Tipo, marketing não é que marketing não sabe fazer o trabalho, e não é que vendas não saiba vender, tá? O problema é um problema estrutural, e se não tiver ninguém olhando para essa mudança um pouco mais estrutural, cara, a operação tática, ela não vai resolver, né? Isso é uma das coisas que a gente fala bastante, né? Então, cara, a primeira coisa que mudou, tá? A forma de comprar mudou, tá? No B2B em especial, mas assim, todo mundo, a forma que a gente compra enquanto pessoa física também mudou, tá? E se a gente quer vender, a gente tem que entender como é que a compra acontece, né? Mas pensando um pouco mais em B2B, cara, como é que funcionou muito, né? Principalmente ali de 2010 a 2020, né? Quando teve o boom do inbound marketing, quando começou de fato ali a, a, a internet se tornou um grande canal de aquisição, marketing digital, né? Como o marketing digital começou a explodir.
todo aquele lance do tipo, você coloca R$ 1 e volta quatro para você. Foi uma época de ouro, assim, né? Mas como é que as pessoas compravam, né, dentro do B2B, principalmente? Cara, tudo parte de um problema, isso é uma premissa de negócio. Então, cara, você tem um ICP que tem um problema, está validado. Como é que ele basicamente funcionava, né? A pessoa ia no Google, né, e pesquisava. Aí aparecia seu site, não à toa, o SEO começou a ficar super em evidência, toda aquela parte de ranquear, com produção de conteúdo, para o seu site aparecer, e aí, obviamente, você podia eventualmente fazer ali um paid media, colocar um Google Ads, né? Ou você poderia também fazer algum tipo de anúncio para promover, mas em linhas gerais, assim, o SEO, ele, cara, norteou muitos projetos, né? Então a pessoa ia para o Google, pesquisava, aparecia seu site lá. Aí as 10 formas de não sei o quê, você fazia conteúdo, aí chegava uma hora lá, bum, você, quer baixar um material para você aprender um pouco mais? Pô, quero. Aí você via, convertia, dava lá os seus dados em troca de um e-book, né? E aí, do ponto de vista do marketing, eu tinha o teu lead, né? Então eu ganhava um canal exclusivo de educação para você, né? E começava a mandar lá trilha de e-mails e trilha de e-mails, trilha de e-mails. Eventualmente, ou você levantava a mão porque você atingiu o lead scoring, né? Ou eventualmente vendas também poderia não, ou vendas entraria em contato porque você atingiu o lead scoring, ou você mesmo eventualmente levantava a mão, né, convertia e aí tinha uma venda. Isso era como, né, o mercado comprava, mas mais do que isso, era como o mercado pesquisava e se educava, né? E aí as estratégias de marketing, né, foram feitas para isso. E aqui tem um ponto que eu já acho bem legal de trazer, por mais que não seja aqui o mote da conversa, né? Essa ideia do funil, né, o funil de marketing, ele funcionava assim, né, dessa forma. Então, né, o HubSpot e o RD, eles criaram, né, as tecnologias que propiciavam, né, justamente essa execução, né? Então, muito do que a gente aprendeu, né, eu acho que esse é talvez um dos grandes problemas do marketing, é porque a geração que está hoje liderando empresas, que está hoje, né, capitaneando estratégias de geração, de penetração de mercado, são gerações que foram educadas, né, por essa onda do inbound marketing, né, pelo RD Station, pelo HubSpot, né? E isso foi assim fundamental, tá? Eu de maneira alguma vejo isso como algo negativo. Eu acho que, cara, hoje se você for comparar o nível de maturidade do marketing do Brasil comparado, por exemplo, aos países aqui da América do Sul, o Brasil está tipo anos-luz à frente. Talvez comparado aos Estados Unidos, não, em alguns lugares da Europa. Mas o Brasil está muito avançado e pode ter certeza que isso é graças ao processo de educação que a RD Station fez, tá? Então, só que ele é um processo de educação que ele era em cima de uma grande tática, né, que é essa tática que a gente vê hoje. E essa tática ela funcionava muito bem para esse momento, tá? Onde a jornada ela era linear e era uma jornada controlada, porque você conseguia saber mediante como as pessoas iam abrindo o funil, consumindo seus conteúdos, baixando seus e-books, você ia fazendo aquele score, né, do lead scoring, né, e você conseguia. Isso era como as pessoas pesquisavam, tá? Nessa época. Só que hoje é bem diferente, tá? Hoje a informação ela não é mais restrita. E aí até falando aqui, né? Já que o papo hoje é B2B, né? Antes, para quem se tiver algum vendedor aqui mais old school, né? De B2B, antes do inbound marketing, a venda do B2B, cara, ela era muito mais de relacionamento. Por quê? Vamos fazer um exercício aqui da gente se colocar no lugar do comprador, tá? Do comprador B2B. Então, no caso, a gente está falando de temas e de nichos que não são de massa, né? Antigamente, antes do boom da internet, se você quisesse fazer uma pesquisa sobre, sei lá, as inovações do mercado de contabilidade, você muitas vezes dependia dos vendedores para que eles te atualizassem de quais eram as informações que estavam acontecendo no mundo. Porque os vendedores iam nos congressos, porque os vendedores estavam conectados com as grandes empresas e que, né, por sua vez, estavam norteando as grandes inovações. Então, se você era uma empresa ali antes da internet, né, antes de 2010, muitas vezes a sua forma de enxergar o que vinha acontecendo, ou seja, a sua forma de se educar, né? Ela era dependente do vendedor. Por isso que a venda B2B de antes da internet era uma venda extremamente de relacionamento. Era aquele lance
Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Em qual momento que eu parei de... Só para entender. Eu não... Eu fiquei mutado no meio do caminho, eu não entendi agora. Eu até peço desculpas, mas para mim eu estava falando aqui. Não foi agora, Davi. Foi um Ah, segundinho. tá. Fique tranquilo. Ah, perfeito. Então, né, antes dali do boom do inbound marketing, né, cara, a venda do B2B funcionava assim, a gente dependia os compradores, né, dependiam dos vendedores, né, e então era uma outra lógica de venda, cara, era uma outra questão. Ao mesmo tempo também, aí eu não vou querer me aprofundar nisso, mas o mercado B2B ele era muito menos dinâmico, porque a barreira de entrada era muito alta, porque o B2B era uma coisa muito ligada a maquinário, à indústria, não tinha esse boom tech. Quando você tem o boom da tecnologia, a barreira de entrada baixa, ou seja, cada vez mais empresas B2B começam a surgir. Acredito que a grande maioria das empresas de B2B que estão aqui hoje são frutos desse boom tecnológico, né? Mas então a forma de você comprar e se pesquisar mudou. Antes você dependia dos vendedores, basicamente, para você ter essa conexão com o mundo. Ali de 2010 a 2020, você já tem, né, uma grande mudança, você já consegue sozinho no seu computador entrar ali no Google, pesquisar e você já consegue ter acesso à educação, né, a conteúdos. Do ponto de vista da empresa, você já consegue fazer um marketing de conteúdo com uma escalabilidade muito grande, né? O marketing de conteúdo, tá? Ele não é novo, na verdade, ele é muito antigo, né? Os primeiros indícios de marketing de conteúdo datam do século XIX, 1800 e alguma coisa. A John Deere, que é aquela de trator, ela fez um catálogo de trator, uma tiragem física para distribuir, para justamente educar sobre quais os tratores eram os melhores para determinadas situações. Isso nos Estados Unidos, isso em 1800 e alguma coisa. Ou seja, a ideia de você ter o conteúdo como educação, isso já é o marketing desde sempre. O ponto é que com a internet você ganha um poder de escalabilidade. Só que agora, de 2021 para cá, acontece uma outra grande mudança, tá? Que é justamente o boom do social, é o boom do social. Você não depende mais, né, do e-book, ou seja, você não depende mais da empresa que claramente tem um viés comercial. Porque antes era assim, né? Eu entrava, eu aprendi, né? E como todos aqui acredito, muita gente aprendeu marketing com os materiais do RD, né? E o RD no final do dia também queria promover o seu produto, porque ele obviamente ele era um negócio, né? Isso acontecia também com todo segmento, né? Então você baixava lá talvez as 10 coisas que você tem que saber sobre contabilidade do e-book da Contabilizei, por exemplo, que se eu não me engano é de Curitiba. Então era assim que funcionava. Só que de 2021 para cá você começa a ter justamente com o boom das comunidades, das redes sociais, a comunicação ela não está mais presa nas empresas. Ela começa a estar totalmente espalhada, né? Então, hoje, quando alguém vai. O processo de pesquisa, hoje, né, ele acontece em vários lugares. Então, cara, acontece no feed do LinkedIn, né? Todo mundo, né, hoje quem me segue por lá, cara, basicamente é como eu educo o mercado, é por meio do LinkedIn, né? Você tem totalmente grupos de WhatsApp, né? Se você tem aí precisa de uma recomendação, você vai mandar o pessoal no seu grupo do WhatsApp, né? Você tem, cara, podcasts, YouTube. Como é que uma marca consegue medir se o seu podcast está sendo ou não está sendo assistido por quem? Por quanto tempo? A verdade, tá, é que do ponto de vista do marketing, a gente perdeu o controle. A jornada hoje, ela já não é mais controlável como ela era. E hoje também ela não é uma jornada linear, porque se antes ela era linear, eu consigo voltar? Não. Ah, consigo. Ué, isso. Porque antes ela era linear porque a gente supostamente controlava, né, a informação. Então a gente meio que colocava pequenas, né, rupturas entre uma etapa e outra. E aí a gente conseguia controlar. Se você faz isso hoje, por exemplo, além de você estar colocando fricção na educação, você não está nem colocando o seu conteúdo da forma que a sua audiência de fato se educa, tá? Então hoje a gente tem esse fenômeno, que é o fenômeno do dark social, ele é fortíssimo, tá? É toda a forma de comunicação que não tem como uma empresa controlar, tá? Então se eu, por exemplo, falar aqui de uma empresa, então eu estava fazendo tal coisa e para isso eu uso a ferramenta X, dando um exemplo.
Você chega no seu Google agora, pô, Davi falou aquela ferramenta X, pesquisou, cara, e converteu lá. Essa minha recomendação, que ela vem aqui por meio desse nosso evento, totalmente dark, não tem como aquela marca controlar, tá? Se eu falar, gente, pesquisem sobre a tal solução, você vai chegar e vai colocar no YouTube para fazer uma pesquisa, você vai ser educado sobre a ferramenta toda e não teve nenhum formulário. A pessoa não sabe quem você é. A jornada hoje ela é caótica. A forma de se educar mudou, consequentemente, a forma de vender também tem que mudar, tá? Então, acho que esse é uma grande mudança que a gente tem que ter em mente, tá? Porque a gente tem que atualizar a nossa estratégia de marketing, tendo isso em vista. E, na verdade, isso já impacta bastante, tá, na jornada de compra. A Gartner ela já liberou, né, estudos recentes dizendo que 70% da jornada de compra, em média, acontece antes do comprador falar com algum vendedor. Tá? Ou seja, mais da metade do processo de descoberta, de pesquisa, cara, acontece de forma autônoma. Né? Você não sabe que a pessoa está fazendo aquilo, ela não está mais, né, colocando os seus dados para ter acesso a a momentos do seu processo de educação. Então, assim, é isso. Os 70%, que é coisa pra caramba, tá, do processo de compra acontece sem você falar com o vendedor. Em paralelo, tá, 84% das recomendações vêm de conversas privadas. Tá? Todos nós fazemos isso. Na verdade, o Dark Social, tá, ele também ele não é novidade. Tudo que a gente está falando aqui, nada é novo, tá? O marketing de conteúdo não é novo, como eu falei, né? A John Deere lá no século XIX já fazia isso. O Dark Social também. Só que o Dark Social antigamente era o quê? Era você, talvez, no churrasco de domingo, conversando com um amigo seu, falando, pô, cara, tô pensando em comprar um smartwatch para correr. Aí ele vai falar, compra o Garmin. Era um Dark Social. Só que hoje é o contrário. Hoje você vai chegar e colocar num grupo que você tem de corredores, ou vai, sei lá, pesquisar em algum lugar, numa comunidade específica para isso, e aí o pessoal vai começar a te dar recomendações. A lógica é a mesma. A diferença é que hoje a gente tem muito mais acesso, né? E acesso a nichos e grupos que a gente não tinha antigamente. Hoje, se você quiser fazer uma recomendação sobre qual é, sei lá, a melhor meia de lã para você consegue. Então você consegue. Hoje a informação ela está muito nesse estilo, né? Bom, agora entrando um pouquinho numa lógica de mercado, tá? Que é legal a gente ter em mente, né? Não sei se vocês já viram esse dado, tá? Esse dado é um dado do The B2B Institute, que é um think tank do próprio LinkedIn, tá? Que eles chegaram nessa lógica de que, em média, tá? 5% do mercado está no momento de compra, tá? Então pensa que, né, você tem um tamanho de mercado, né, o seu TAM, lá, em média, é uma pequena parte. Aqui eu acho super legal a gente tentar ter em mente que é muito menos sobre o percentual específico, tá? Se é 5, se é 7, se é 3, e é mais sobre a gente entender que é de fato uma menor parte que sempre vai estar. Esse percentual de 5% ele tem um cálculo por trás dele, tá? Ele é pautado na lógica de que se você, né, B2B auto ticket, você tem uma média contratual de 5 anos. Se você quebra o seu processo de venda em trimestres, né, para você ter uma renovação de 100% do mercado, você vai ter 5% por trimestre, que supostamente vai estar trocando de fornecedor. E esse é o racional dessa lógica, tá? Porém, em paralelo, você também tem a pirâmide de Chat Holmes, que também fala que de 3 a 7% de qualquer grupo, né, de mercados-alvo sempre vão estar dispostos a comprar e trocar de fornecedor naquele momento. Então, eu acho que a grande lição que a gente pode ter é, hoje, nesse exato momento, cara, uma minoria, um percentual mínimo da sua audiência vai estar agora procurando ativamente por uma solução. E qual que é o problema? O problema é que todo mundo foca nesses 5%. Todo mundo só quer capturar essa demanda, tá? E esse é um erro, tá? Que acontece bastante, tá? E quando eu falo capturar demanda, eu estou falando de duas coisas bem características que tanto marketing quanto vendas estão muito acostumados a fazer, tá? Quando eu falo de captura de demanda, eu estou falando de geração de lead, tá? Do ponto de vista de marketing e outbound frio do ponto de vista de vendas, tá? Eu não estou falando que não é para fazer isso. Eu digo que o problema é só fazer isso. Você tem que entender um pouquinho do seu tamanho de mercado, do seu ticket, para você conseguir balancear melhor como é que você vai fazer criação e captura de demanda. O ponto é que hoje, isso, cara, assim, é batata. Assim, a grande maioria esmagadora das operações B2B,
seja de ticket alto, seja mais lá para BM, seja de um mid-market, cara, tá todo mundo focando integralmente em captura de demanda. No quê? Geração de lead outbound, basicamente. É como se a única forma de gerar demanda fosse por meio de captura a todo momento, tá? E se você vende esse ticket alto, principalmente, cara, esse balanço excessivo para captura de demanda, ele ainda está mais errado. Vamos entender o porquê. Criação e captura de demanda é tudo uma questão, é uma lógica. Por isso que eu falei que a conversa aqui hoje é muito mais sobre, cara, uma provocação de como que a gente pensa a nossa operação, tá? E como é que a gente consegue organizar isso para que a gente consiga ter mais resultados. Então, pensa o seguinte: se a gente está falando de uma operação de ticket baixo, né? Um ticket baixo, esse aqui são valores anuais, tá? Então, um ticket baixo de 1 a 10 mil ano, né? E aí bota B2C no meio dessa jogada também, tá? Partindo da premissa, né, que somente 5% do mercado está ativamente, nesse momento, procurando por uma solução, cara, 5% de um tamanho de mercado imenso é muita gente, em números absolutos. E essa é a realidade de um cenário ticket baixo. Quanto maior o ticket, maior é o tamanho de mercado. Naturalmente, isso é isso que acontece. Então, quando você tem um tamanho de mercado que é muito grande, sabe? Cara, você consegue pautar uma comunicação que seja extremamente em cima de captura de demanda. Por quê? Porque você tem muita gente, muitas contas ou pessoas que estão nesse momento procurando por uma solução e, ao mesmo tempo, o seu modelo de negócio necessita de volume para ficar em pé. Então, você não pode ficar fazendo só criação de demanda, né? Então, e outra também, o risco é baixo. Então, né, tem ali né, o How Brands Grow, lá até esqueci o nome dele agora. Mas ele fala que, cara, quando o ticket baixo, a gente não é fiel. A fidelização, ela não existe como a gente imagina. Você vai no mercado hoje para comprar uma Colgate, não tem, você compra Close-Up e tá tudo certo, a tua vida que segue. Né? Essa ideia do que a audiência, ela é fiel, né? Ela é uma você tem sim preferências por marcas, mas você não é fiel a essa marca. Tá? E tem vários estudos que comprovam isso, né? Por isso que muito se bate em cima da tecla da disponibilidade mental e física, que é basicamente você estar presente quando a pessoa pensa na sua categoria, né? Você ser a primeira marca que vem na mente e você estar presente fisicamente. Fisicamente, se você está falando, obviamente, de um objeto físico, mas o fisicamente também é uma captura de demanda. Se você vai, por exemplo, jogar no Google, você tem que ser o primeiro a aparecer. Porque senão a pessoa vai para uma outra, tá? Mas, em linhas gerais, é isso, tá? Quando você tem um ticket baixo, cara, você consegue fazer captura de demanda a rodo, porque é o que pede. Mas, conforme você vai aumentando o ticket, a lógica ela vai invertendo, tá? Então, por exemplo, quando você está num cenário de ticket médio, você já vai fazer uma operação mais equilibrada, porque o seu tamanho de mercado ele já não é grande o suficiente para você ficar só na captura de demanda. E o risco também já começa a ser um pouco mais alto, ou seja, o fornecedor a ser escolhido ele já começa a ter um pouco mais de relevância. Então, a criação de demanda ela vem justamente para garantir essa disponibilidade mental, ou seja, para garantir que você seja sempre a opção. Quando você vai para um cenário de ticket alto, isso fica ainda mais evidente, tá? E aqui fica mais evidente por quê? Porque você já começa a trabalhar com shortlist de consideração. O que é isso? Em linhas gerais, quando você começa a trabalhar cenários em que você tem uma compra e essa compra tem um risco envolvido, e obviamente quanto maior é o ticket, maior é o risco, né? Você não pode escolher errado. Então, quando você faz o seu processo de pesquisa, lembrando que 70% desse processo de pesquisa acontece de forma autônoma, ou seja, sem o comprador falar com vendas, e aí ele chega numa short list de consideração, ou seja, numa pequena lista, com 3, 4 fornecedores, ele fala: esses aqui são os que eu vou considerar. E aí ele vai falar, de fato, com aquelas empresas. Ou seja, se você não for uma dessas empresas, tá? Cara, você não vai estar nem nessa lista de consideração. Então você não está nem quando ele entrar no 5%, né? Ou seja, quando ele for de fato para o mercado, né? Cara, você não vai estar nem naquela shortlist de consideração. Então, assim, você antes do jogo começar, você já está fora, basicamente. Por isso que você tem que focar bastante em criação de demanda. Porque para garantir que quando essas marcas começarem a entrar no momento de compra, cara, você seja uma das marcas escolhidas. E quais são as marcas escolhidas? Geralmente são três, tá? A líder de mercado, daí que vem aquele anúncio da década de 80 da IBM. Nunca ninguém foi demitido por contratar a IBM. É exatamente a lógica é essa, cara. Você não vai ser demitido por escolher a empresa líder de mercado, tá?
a top of mind, que pode ser líder de mercado ou não, tá? Você pode ter uma empresa líder de mercado, você pode ter uma empresa top of mind, né? Eu acho curioso. E a terceira é a marca desafiante, tá? Que é basicamente uma marca que tende a mudar um pouco do status quo em relação a como você soluciona o problema, né? Aqui eu gosto de usar o exemplo da Nubank, porque a Nubank ela começou sendo uma marca desafiante e hoje ela já é uma top of mind. Tá? Então, você, enquanto marketing, consegue também, de forma intencional, trabalhar a sua criação de demanda para que você consiga fazer com que a sua marca esteja cada vez mais presente nessa shortlist. Tá? E percebe que hoje, pessoal, eu não estou falando de marketing em sentido de, cara, como construir seu posicionamento, mas aqui, fazendo um breve parênteses, cara, criação de demanda não é, tá? Branding, awareness, cara, essas palavras vagas e genéricas que não querem dizer nada, tá? Criação de demanda é basicamente você educar o mercado em cima de maturidade de mercado e seus diferenciais. Existe método para isso, tá? Existe uma lógica para isso. Eu vejo que o problema hoje do marketing, tá? É que o marketing não sabe contar histórias para o mercado, não sabe maturidade e não sabe também os seus diferenciais enquanto solução e não sabe desdobrar isso numa grande narrativa, numa grande história, tá? Isso é atribuição de marketing desde sempre, posicionamento e narrativa, tá? Se perdeu muito nos últimos 10, 20 anos por conta desse excesso de táticas que o mercado começou a absorver, tá? Então eu vejo que hoje, para jogar esse jogo que o mercado está puxando a gente, que é esse jogo que você tem que, cara, fazer criação de demanda de forma lógica, você tem que estar presente nas conversas, você tem que estar no Dark Social, o marketing ele tem que se reempoderar e novamente tomar conta de posicionamento, tá? Isso é uma das coisas que a gente bate bastante no B2B Insiders, porque eu vejo que o marketing deixou isso de lado e é super importante, principalmente se você está num cenário de ticket alto. Porque se você não convencer que você é uma das melhores opções, e existe lógica, existe método para isso, não é um achismo, tá? E aí, por exemplo, né, as pessoas tendem a achar que quanto maior o ticket, a compra ela é racional. E não é verdade. Na verdade, é o contrário. Quanto maior o ticket, a compra ela é emocional. E a emoção é a confiança, tá? Enquanto menor é o ticket, você trabalha fascínio, desejo. Então, por isso que uma propaganda da Havaianas, ela vai entreter, ela vai despertar emoções para vocês que só para ficar na sua mente como top of mind. Mas de pouco importa que a borracha da Havaiana é melhor que a borracha da Ipanema. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, uma emoção num cenário de ticket alto, você tem que evocar confiança. E aí eu vejo muita empresa B2B que fala assim: ah, não, a gente trabalha branding. E aí o branding é tentar ser legal, tentar ser cool. Ou seja, você está copiando uma estratégia de B2C, porque você não tem controle de como a venda de fato acontece. Você tem que sim trabalhar emoções, tá? Mas as emoções são totalmente diferentes, são outras. Né? Você não tem que ser legal, você não tem que ser cool, porque se você conseguir evocar confiança, ser legal e se entreter, pô, maravilha, eu acho que é um puta de um golaço. Mas tendo em vista que, cara, confiança é primordial. E mais, tá? Quanto maior é o ticket, ironicamente, o preço passa de ser uma objeção. Se uma empresa de grande porte ela está entre dois fornecedores, um custa 500, o outro custa 630, o de 630, se o cara confia muito, cara, a carreira dele está em jogo, sabe? Os próximos 5 anos da empresa estão ali. Cara, ele decide de 630, depois ele vai negociar e tentar baixar o preço, tá? Então, entender isso é fundamental. Isso é um pouco de como funciona o marketing. E quando você está dentro de um cenário de ticket muito alto, ABM, né, cara, aí o risco ele é extremo e é um trabalho de relacionamento, tá? Dificilmente uma empresa que está num cenário que vende tickets, né? Aqui eu falo de 200 mil, mas os tickets eles variam muito de setor para setor, tá? Num cenário de tecnologia, esse valor é alto. Se você vai para um cenário de indústria, por exemplo, esse valor ele já é um valor considerado de médio para baixo, tá? Mas eu acho que cada um tem noção do quanto, né, dentro do seu setor, o quão é um muito alto, um ticket muito alto. Para você vender um ticket muito alto, cara, o cara que vai te comprar, ele tem que te conhecer. E te conhecer mesmo, é uma questão de relacionamento, tá? É um pouco mais, é um pouco além da shortlist. Então, esse slide aqui, eu acho que eu estou um pouco demais nele, porque isso aqui é super importante. Se você não entende isso, cara, se você quer fazer 80% de captura e 20% de criação dentro de um cenário de ticket alto ou muito alto, cara, não vai gerar lead. E se vai gerar lead, cara, ou é curioso, ou o que acontece, geralmente, é um baita de um pepino. Porque o cara, quando cai lead de ticket muito alto, geralmente é assim, o cara recorre a todo mundo que ele conhece,
ninguém aceita porque é um problema para ser resolvido que ninguém quer aturar, aí ele vai para o mercado. Mas isso é raro acontecer, tá? Então isso aqui para mim é um entendimento que ele é fundamental de como as coisas funcionam hoje e como é que você pode desdobrar isso dentro da sua operação de marketing e vendas, Oi, tá? Davi, posso só Oi. te interromper, que acho que é uma pergunta importante aqui do Everton. Ele não entendeu muito o conceito de criação e captura. Se você puder falar um pouquinho ali do que você estava dizendo no Perfeito. slide anterior. Tá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Perfeito. Cara, só existem duas formas, tá, de você capturar a demanda. Tá? Capturar a demanda é você colocar empresas dentro do seu pipeline de vendas. Quais são as únicas duas formas de você capturar a demanda? Inbound e outbound. Tá? Então, basicamente, todas as ações que você faz para colocar, né, contas dentro do seu pipeline, ações imediatistas, são capturas de demanda. Cada geração de lead, campanha de geração de lead, campanha de prospecção, tudo isso é você tentar capturar uma demanda, né? As únicas duas formas são inbound e outbound. Elas variam. Quanto maior o ticket, mais outbound vai ficando. Quanto menor o ticket, mais inbound vai ficando. Chega num ticket muito baixo que você não tem nem vendedor. É 100% self-service, é um PLG. Chega num ticket muito alto, você não tem inbound, você tem relacionamento, que é um ABM. Né? Então, são as lógicas de captura de demanda. Captura de demanda é você pegar esses 5% que está procurando ativamente por uma solução e colocar dentro do seu pipeline de vendas, tá? E por que é inbound e outbound são as únicas duas formas? Você pensa assim, só tem duas formas, tá? Do lead, da conta, entrar no seu pipeline de vendas. Ou ele levanta a mão e fala, cara, quero falar com você, que é o inbound, tá? Ou você vai até ele e fala, opa, tudo bom? Posso falar com você? Que é outbound. Isso até um pouco de uma distorção, né? Porque, mais uma vez, lá no RD, HubSpot, eles pataram muito que o inbound marketing é uma estratégia. Inbound marketing é captura de demanda. A estratégia ela é marketing de conteúdo, tá? O inbound do inglês é bound é território, né? Então é quando você traz, né, a conta para o seu território, ou seja, quando você atrai ela. Né? O marketing de atração antes do boom do inbound marketing era esse o nome. E o outbound é quando você sai do seu território e vai até ele. Então, basicamente isso. E o que é criação de demanda? São todas as estratégias táticas que você usa para educação de mercado, para elevar o nível de conscientização da sua audiência. Tá? O que é uma criação de demanda? Você tem que entender a pirâmide de maturidade de mercado, né? Ou seja, se aquele mercado, né, é porque aqui eu vou entrar numa outra seara que eu não tinha colocado aqui para hoje, mas basicamente você pensa que a maturidade de um mercado ela é como se fosse uma pirâmide, né? Então você tem um problema na base, no meio você tem a categoria, em cima você tem um produto. Você tem que entender qual que é a maturidade do mercado. Vamos lá, problema é a base e no meio a categoria. O que é a categoria? A categoria é a forma de você resolver o problema que está na base. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, que é o que eu geralmente eu uso, tá? Para entender um pouquinho a criação de demanda e a importância disso, tá? Pensa que eu gosto de usar o exemplo do protetor solar. Pensa que na década de 80, tá? Você não tinha noção, ninguém tinha noção de que ficar exposto no sol, por exemplo, causava câncer de pele. Nenhuma noção disso. Então imagina se alguém está lá, década de 70, vendo televisão e alguém liga o comercial, liga a televisão e aparece assim um comercial. Use sundown, por exemplo. Cara, ninguém ia entender nada. Por quê? Porque você está falando de produto, ou seja, o topo de uma pirâmide, né? Pensa que a pirâmide é problema embaixo, categoria no meio e produto em cima. Alguém está falando de produto, né, do protetor solar, quando as pessoas não estão nem conscientes do problema. Então, o que foi feito? Conscientização sobre o problema. Sabia que se você ficar no sol, você tem câncer de pele? Mas calma, tem solução, protetor solar. Então, você estabelece a categoria como uma solução óbvia daquele problema. Isso é tudo papel de criação de demanda do marketing, tá? E aí, né, hoje, pula para 2026. Todo mundo sabe que ficar muito tempo no sol pode causar câncer de pele. Então, o problema está maduro. Todo mundo sabe que a solução óbvia para isso é protetor solar. Então, você não tem que chegar e educar o mercado que protetor solar é a melhor opção. Então, se você for uma marca entrante de protetor solar, por exemplo, você já tem que chegar em nível de produto. Por que que o seu produto é melhor? Então, tem 5 formas de você identificar. É custo, produto, entrega, autoridade e nicho. É um framework que se eu falar aqui, aí eu vou sair muito do tema. Mas você tem que ter essa compreensão do porquê o seu produto é melhor.
Porque, do contrário, por que que a gente existe? Por que que a gente está no mercado se a gente não tem um diferencial claro? E o marketing, ele também tem que ter essa clareza, às vezes, para provocar, inclusive, a liderança, provocar o time de produto. Gente, a gente está com um diferencial muito fraco em relação ao mercado, tá? Então, né, e aí, por exemplo, se você é uma marca entrante de protetor solar, você vai lá em cima de produto. Aí o que eu gosto de brincar, né, imagina uma forma distópica, uma forma maluca. Metade do mundo não usa protetor solar, metade do mundo usa manteiga para se proteger do sol. Se você é marketing, você vai ter dois objetivos. Primeiro, você vai ter que convencer metade do mundo que, na verdade, a categoria protetor solar é melhor que manteiga, e a outra metade você vai bater de frente, bater, martelar o porquê que o seu produto é melhor. Percebe que, independente da maturidade de mercado, é a sua marca que você está trabalhando. Você está educando o mercado e trabalhando, reforçando por que que você é melhor. Criação de demanda é isso. São todas as ações educacionais que você faz para conscientizar, reforçar a maturidade de mercado e o seu diferencial, tá? Então, se você não trabalha isso de forma consciente, você vai ficar só, use protetor solar, use sundown, use protetor solar, use sundown, e não está reforçando de fato quais são os seus diferenciais, tá? Trazendo para marketing hoje, as pessoas tendem a confundir criação com branding e awareness, como se você fizesse uma campanha só colocando a sua marca, isso fosse criação de demanda ou se fosse branding. Não é, tá? Branding é educação de mercado utilizando a sua marca. E para você fazer uma boa educação de mercado, tá? Você tem que entender a maturidade de mercado e os seus diferenciais. E aí você cria uma narrativa, e essa narrativa pode, por exemplo, você pode trazer a sua liderança e colocar ele para falar num podcast. Você tem toda uma estratégia de narrativa para uma agência de PR, por exemplo, colocar você. E aí você vai ter, o cara aí você vai ter o seu CEO falando, por exemplo, cara, é incrível como que pode 2026 tem pessoas que ainda passam manteiga na pele, cara, protetor solar, está comprovado. Ou seja, ele está contando uma história, mas essa história está em cima de uma pirâmide de maturidade de mercado que você desenhou e trabalhou. E aí você, obviamente, dependendo, né, do seu cenário aqui, você vai ter que dosar na criação, ou seja, reforçar essa história para o mercado e quais são, de fato, as suas táticas de captura, suas táticas de venda, né, o lead gen, o outbound, né, que estão aqui. Então, mais ou menos essa é a diferença, tá? Se você, poxa, está aqui um cenário de ticket baixo, vou dar um exemplo para você. Um exemplo que é meio tosco, mas eu sempre gosto de usar. Tipo, desentupidor 24 horas. Cara, é captura de demanda. Faz Google Ads e compra a primeira palavra. Por quê? Porque, cara, o mercado, ele meio que, tipo assim, não importa qual que vai ser, ele tá com aquele problema naquele momento, ele precisa de solução. Então você tem que estar ali capturando demanda. Agora, se você, por exemplo, é um escritório de arquitetura, cara, essa solução ela não vai ser tão rápida. Então você vai ter que trabalhar a criação de demanda, porque o cara ele vai fazer uma shortlist. Ele vai trabalhar três, quatro, ele vai colocar três, quatro escritórios de arquitetura, porque o risco é muito maior. Você contrata um fornecedor errado de arquitetura, você gastou dinheiro, você eventualmente danificou o seu projeto, qualquer coisa do tipo, né? Então esses são as mudanças, né? Mas, Davi, quer dizer que se eu ficar só contando história para o mercado, se eu ficar só fazendo criação de demanda, o time de vendas vai ficar sem pipeline para trabalhar. E eles vão me matar. Eu entendo isso. Esse é um medo, né? Ah, e aí um ponto importante. Como o marketing ele começa a ser cobrado muito por conta daquela lógica de geração de lead, ele começa a ser cobrado por geração de lead, o marketing parou tradicionalmente de fazer criação de demanda, parou total de educar mercado, de contar histórias, né? E começou só a tentar gerar lead. Porque, em tese, era essa a obrigação do marketing, gerar lead e passar para vendas. Né? Então, quando você chega hoje e fala, cara, calma, você tem que participar das conversas onde as pessoas estão, você tem que estar no dark social, você tem que estar no social, você tem que controlar essa esfera que, por incrível que pareça, não é tão controlável assim. E aí o marketing ele fica desesperado, ele fala, cara, mas eu vou parar de gerar lead? Como é que vendas vai trabalhar? Então, é porque a lógica ela não é mais sequencial. A lógica hoje ela é uma lógica paralela. Então, antigamente, como é que. Quer dizer, né, você tinha aquela lógica, eu vou fazer para depois acontecer aquela coisa. Então, não é do tipo assim, vou criar demanda, vou esperar essa demanda amadurecer, vou capturar demanda para depois vender. Cara, é criação e captura ao mesmo tempo. A criação ela alimenta a captura continuamente. Por isso que marketing e vendas, mais do que nunca, tem que pensar em conjunto hoje em dia. Então, como é que funciona? Vamos pensar aqui, de fato, em marketing B2B. Vamos supor que a gente vai trabalhar, né? A operação de vocês vai trabalhar 1.000 contas específicas porque vocês fizeram uma boa definição de CP, vocês fizeram os recortes firmográficos corretos e chegaram naquelas 1.000 contas, que são as 1.000 contas que vocês querem trabalhar nesse semestre ou nesse ano, né?
Cara, quando você começa, de fato, a contar essas histórias, existem muitos engajamentos visíveis hoje. Então, você no LinkedIn hoje, você consegue saber quais são as empresas que estão curtindo, quais são as pessoas das empresas que estão curtindo, né? O social selling está aí. Você conecta com as pessoas. Marketing tem que começar a ler esses sinais, né? Você tem soluções cada vez mais curadas. Você tem o website Visitor Tracking, que são ferramentas que conseguem identificar quais são as empresas que entram no seu site, né? Uma das grandes que tinha era Clearbit, foi adquirida pela HubSpot. A HubSpot hoje consegue te dar algum nível de informação em relação às empresas que entram no seu site, né? O LinkedIn, se bem trabalhado, o que você consegue gerar de engajamentos visíveis, né? Cara, é muito bom. Se você entra no LinkedIn Ads, você tem um relatório nível de conta, nível de empresa. Então, hoje a lógica mudou, né? Você tem que começar a procurar. Pensa que antigamente era muito fácil, né? Se, poxa, você tinha lá um gerente de compras procurando por uma solução de compras. Aí ele baixa lá o e-book, as 10 coisas que todo gerente de compras tem que saber. Aí eu coloco lá meu nome, Davi, gerente de compras. Aí você sabe que eu estou lendo aquele e-book, em tese, há 10 anos atrás. Por quê? Porque eu dei meu dado para isso, né? Só que hoje as pessoas estão se educando sem dar os dados. Então, como é que a gente faz? A gente tem que identificar isso. Então, identificar quais são as contas que estão mostrando sinais. Tá? E você consegue fazer isso de forma estruturada. Existe uma lógica dessas métricas, eu não vou entrar aqui agora, mas, cara, isso é o pessoal lá fora chama de signal-based, né? Aqui a gente chamou de novo inbound. Então, a lógica ela é meio que por aí, tá? Então, o marketing começa a trabalhar essas 1.000 contas, 10 contas começam a mostrar sinais, cara, a venda já começa a trabalhar essas 10 contas, tá? Segundo mês, 150 contas já começaram a aquecer, 30 contas já começam a mostrar sinais, venda começa a trabalhar essas 30 contas, o pipeline já começa a se formar. Terceiro mês, 300 contas aquecidas, 50 contas já começam a dar sinais. Vendas trabalha 50 dessas contas. O pipeline começa a crescer, os primeiros dias fechados. A lógica vai mudando. Não é mais geração de lead, passa para vendas. Marketing e vendas tem que estar cooperando dentro desse novo momento. Importante entender, tá? No B2B, tem muita gente que, cara, garanto que tanto vendas quanto marketing hoje é meio que cobrado do tipo assim, mas e quando é que a gente vai vender? Mês que vem a gente está vendendo? Cara, dependendo do cenário, você não controla timing, tá? O timing no B2B, ele sempre vai depender de budget aprovado, de prioridade, de timing fiscal e mais do que isso, de iniciativa, aquilo tem que virar prioridade do board, tá? Eu gosto de usar o exemplo do B2C, porque no B2C você consegue puxar uma prioridade artificialmente, mas no B2B não. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, a gente está agora aqui em março, né? Mas vocês estão pensando lá em julho em viajar para, sei lá, para Bariloche, vocês vão esquiar. Poxa, bacana. Você tem que comprar um casaco, porque você não tem casaco de neve. Mas, cara, não é uma prioridade para você agora, certo? Você, pessoa física, você tem uma série de problemas que são prioridades para você resolver e o casaco de neve está lá embaixo. Mas aí, se você, nesse final de semana, abrir a internet aí, e aí aparece uma promoção de captura de demanda da North Face, com a promoção, cara, tipo, cara, é só esse final de semana, casaco de R$ 3.000 por 750. Cara, ou seja, ele cria uma escassez e uma urgência, né? E você pega essa sua prioridade que estava lá embaixo, coloca lá em cima e compra o casaco. Isso no B2B acontece pra caramba. Todas as lógicas de venda do B2C acontecem muito disso, priorização de problemas. No B2B, não. No B2B, você pode, cara, fazer a melhor promoção do mundo para a pessoa certa. Se ela falar, cara, não dá. Por quê? Porque eu estou com um fornecedor já da sua categoria contratado. Eu vou ter que esperar renovar o contrato para eu sair dele e né, e colocar você. Então, eu não consigo porque, cara, eu não tenho budget aprovado para comprar agora. Então, a lógica, tá, do B2B, ela é diferente e eu gosto muito de reforçar isso porque às vezes a gente tem que fazer uma educação interna também. O ponto é, né, lembrando daquele meu slide inicial que tinha 95 e o 5, né, aquele slide, na verdade, é o slide do próprio The B2B Institute, aquela imagem. Em algum momento, tá, as empresas elas vão sair do 95 e vão para o 5. Um bom trabalho de marketing e vendas garante que quando ela entrar no momento de compra, você vai ser uma das empresas consideradas. Isso é um bom trabalho de marketing e vendas. Mas você não consegue controlar quando que ela vai entrar no momento de compra. Você não consegue. Tá? E quanto menor o tamanho de mercado, maior o ciclo de vendas, e não à toa. E essa lógica de você ter que se relacionar, pensa que assim, 70% do processo de vendas, de compra, né, acontece com o comprador de forma autônoma. A lógica é que a gente estabeleça relacionamento com ele durante esse processo. Então é menos do tipo, oi João, vi que você baixou nosso e-book, quer baixar uma demo?
E aí vem, oi Maria, vi que você e o João curtiram um post sobre execução. Porque imagina assim, se você está fazendo um trabalho de social selling com um, dois ou três executivos, trabalhando uma lista de contas, né, e de personas-alvo, e você começa a perceber, por exemplo, que duas ou três pessoas da mesma empresa curtiram materiais diferentes, ou posts, né, de vocês. Uma curtiu um post do seu CFO, a outra curtiu um post do seu diretor financeiro, lá de uma área específica, caso você venda alguma coisa relacionada a finanças, por exemplo. Né? Então, o marketing hoje ele tem que começar a ter esse controle desses sinais, orquestrando isso em nível de conta, não em nível de lead. Não é o João que baixou o e-book, é aquela conta que começou a engajar com uma pessoa, com duas pessoas, com três pessoas. Ah, porque ela começou a engajar, por quê? Porque, cara, olha só, essa pessoa, eles curtiram três conteúdos nossos nos últimos 2 meses, né, do nosso C-Level. Curtiram dois posts que a gente fez pela Company Page. Ao mesmo tempo, eles se inscreveram para participar do webinar que a gente está fazendo. E a gente soube que eles foram no evento e visitaram o nosso stand. Entende como a história começa a ser contada? Não teve nenhuma conversão de lead nesse tempo. O marketing hoje ele tem que começar a fazer essa orquestração. E, obviamente, subsidiar vendas com contexto. Daí entra, por exemplo, cada vez mais as mensagens personalizadas, porque quanto mais contexto você dá, mais personalizada pode ser a mensagem. E a gente vive um momento muito privilegiado, porque não necessariamente a personalização ela tem que ser manual, ela pode ser também automatizada. A gente tem o Clay aí, todas essas ferramentas de workflow, cara, dão um show, dão um banho, é maravilhoso, né? Quem já está usando. Então, a lógica é marketing. Antes você educava com e-books. Só que hoje o mercado não compra assim. Então, ou seja, se a forma de comprar mudou, a forma de vender também tem que mudar. E a forma de vender passa também por vendas. Então, para finalizar aqui, eu acho que são três grandes mudanças que a gente tem que começar a ter em mente e começar a colocar em prática o quanto antes. Sair dessa lógica de só captura de demanda, de só ir atrás do lead, geração de lead, seja outbound, cara, começar a fazer criação e captura de forma orquestrada, mapeando os sinais, ou detectando os sinais mediante ao seu cenário, do seu ticket, tá? Menos marketing contra vendas em marketing e vendas. No final, cara, a penetração de mercado é marketing com vendas. E tem uma coisa que eu falo que, tipo assim, o pessoal fala, empresa sem vendas não existe. Sem a venda como um processo, não sem o vendedor. Porque, na verdade, por que o vendedor existe? Tá? O vendedor existe a partir do momento que a venda ela se torna complexa o suficiente e ela não acontece mais self-service. Porque no ticket baixo não tem vendedor. Né? Então, por quê? Porque, cara, o risco é baixo. Então, qual que é a lógica? Quando começa a aumentar, né, o risco, chega um momento que o risco ele é tão grande que você precisa ter uma pessoa para ajudar o comprador. E essa pessoa é o vendedor. Então, a lógica é uma lógica de penetração de mercado. Marketing e vendas, eles têm que trabalhar juntos para a penetração de mercado. Então, essa rivalidade entre marketing e vendas, cara, ela é muito prejudicial para as empresas por conta disso, tá? E menos essa mentalidade de leads para contas, tá? B2B vende para empresa. Eu sei que tem muita gente que fala no LinkedIn, mas no final do dia você vende para um CPF. Isso é óbvio. Mas, cara, quem vai te contratar é a empresa, não é o CPF. Né? A empresa, ela tem que respeitar várias coisas relacionadas à forma como empresas compram. Né? E é isso que você tem que ter em mente. Então, quando você começa, pô, ter uma venda, uma conta, começa a dar sinais de aquecimento, cara, adiciona todo mundo ali. Já começa a criar relacionamento com todo mundo. Convida essas pessoas para um webinar, convida essas pessoas para o evento. Ah, Davi, quer dizer então que evento é a tática certa? Sim, se você tiver num cenário de ticket alto, porque você precisa criar relacionamento. Se você está num cenário de ticket mais baixo, não, porque você precisa de volume. Então, também entender que, mediante o seu cenário, as suas táticas também vão mudando. Existem táticas que têm mais aderência, outras que têm menos. E é isso, pessoal. Basicamente, a forma de comprar mudou, a forma de vender também tem que mudar. Esse é o futuro do B2B, na verdade é o presente, tá? E aí, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, é mais essa provocação. Muito bom, Davi. Obrigada pela. Todo mundo está com a cabecinha fervendo, eu acho, de tantos conceitos e passo a passo nesse mundo do B2B. E a gente está com uma discussão aqui no chat, acho que meio conceitual do que você falou ainda sobre captura e criação, mas aqui né, tem umas discussões aqui com relação ao inbound e outbound, né? Eles são capturas mesmo, são criação de demanda, né? A Lívia comentou aqui que o outbound pode ser uma criação de demanda também, dependendo da abordagem com o cliente. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, seria legal.
O outbound pode, sim, sim, assim, né? No caso, a prospecção via mensagens pode ser, né? Eu penso que, assim, é, é que agora a gente entra em conceitos, né? Porque, por exemplo, você pode fazer eu já tive essa discussão, é uma discussão interessante. O que muda é o momento da conta, do lado de lá, muitas vezes. Tá? Então, quer ver um exemplo? Você vai fazer um webinar, né? Você vai trazer duas empresas. Uma empresa, se uma empresa está no momento de compra, cara, ela vai assistir seu webinar e vai falar com você depois. E eu vou ter que botar aqui o carregador, só um segundinho. Então, né, você basicamente teve ali uma conversão inbound, porque você fez um webinar, você botou um formulário, pessoas se inscreveram, sendo que uma estava se educando e a outra estava no momento de conversão. Então, o que muda é muito mais o momento da conta. Você está fazendo o seu jogo, você está educando por isso que a criação e captura meio que acontece ao mesmo tempo. O outbound serve como criação de demanda? O que é outbound, né? É uma prospecção via mensagem, via. Cara, serve, mas você tem uma limitação de formato. Se você consegue educar por um e-mail frio, você, assim, eu acho que a eficácia do e-mail frio como educação, ela é muito baixa. Você tem hoje formatos mais interessantes para você educar, né? Um webinar, como a gente está fazendo aqui, um podcast, fazer uma estratégia de social selling. Isso não quer dizer que a prospecção, a mensagem, ela para você iniciar um relacionamento, ela não aconteça da mesma forma. Eu acho que a lógica aqui é mais a gente pensar que o outbound mesmo, né, o inbound, eles estão mais próximos da parte da captura de demanda do que da educação em si. Mas eu acho que o importante é entender um pouco da lógica e as nomenclaturas elas começam a se bater mesmo, né? E eu super entendo isso. Acho que é normal. Pô, acho que ficou bem claro. O Thiago da Imentor, ele pergunta aqui quais são os 5 critérios para definir se meu produto é melhor do que, né, o do concorrente, do restante do mercado. Existe Você isso? você tem hoje, dentro de um framework de diferenciação, você tem 5 áreas que você pode se diferenciar. Isso é B2B e B2C, não importa, tá? É custo, quando você está em cenários mais comoditizados, tá? É produto. Produto é quando você tem ou uma tecnologia ou uma metodologia que de fato te faça ser superior na solução do problema. Cara, aqui a gente não pode nunca esquecer que qualquer empresa existe para solucionar um problema de um mercado-alvo. Tá? Então você tem custo, cenários comoditizados, produto, quando é tecnologia ou metodologia, entrega, geralmente é aplicado muito em empresas de serviço, porque você não necessariamente tem uma tecnologia proprietária, não necessariamente você tem uma metodologia proprietária, mas a forma que você entrega, porque você tem suporte dedicado, porque você tem um onboarding facilitado, coisas do estilo, né? Então você tem essas três grandes, custo, produto, entrega, e você também tem diferenciais de autoridade e de nicho, tá? Então um exemplo que eu gosto de utilizar, por exemplo, a B2B Insiders é a empresa que a gente é focado em B2B. Então, eu posso falar, cara, o nosso DNA é um DNA de nicho. A gente nasceu para falar sobre B2B, a gente resolve problemas do B2B. Só que, vamos dar um exemplo que a gente fosse uma consultoria da braço da Deloitte, um braço da Accenture. Eu ia falar o seguinte, cara, nós somos uma consultoria de B2B, cara, e nós fazemos parte do grupo da Accenture, nós fazemos parte do grupo Deloitte. Ou seja, você percebe que, cara, não existe um caminho certo ou errado. É só um marketing tem que entender como é que eu vou me diferenciar para o mercado. E você tem que saber utilizar, né? Empresas que estão, marcas entrantes, elas podem se apropriar de nicho como diferencial. Marcas que já são consolidadas podem ser como autoridade. E o ideal é você escolher no máximo de 1 a 2 dentre esses 5, né? Custo, produto, entrega, autoridade ou nicho. Um exemplo que eu gosto de trazer, por exemplo, Vtex. Cara, a Vtex hoje, você entra no site deles, eles basicamente falam, sou a Vtex, somos a Vtex, acabou. Eles não falam mais que eles têm o melhor produto, eles não falam que eles são mais baratos, porque eles não são. Eles não falam que eles têm melhor tecnologia, já passaram disso. Eles não falam que eles têm melhor entrega, porque talvez não tenham, e também não tem, porque eles são muito grandes. E eles falam, cara, somos a Vtex. Porque eles entendem que é isso que no final do dia, confiança. Imagina você escolhe o seu fornecedor de e-commerce errado, para você que fatura 1 milhão por dia. Então, entender dentre essas 5, quais são as mais importantes para você e trabalhar isso. Porque se você focar em tudo, você também não foca em nada. E o mercado tem que te ver como diferencial. Posicionamento é como a audiência te percebe, não como você gostaria de ser percebido. Muito bem, temos mais uma perguntinha aqui do Gabriel. Quando uma empresa B2B SaaS, alto ticket, inicia processo de ABM e geração de demanda, como de fato medir a awareness, considerando a intenção através de KPIs? São através de dados ou informações qualitativas?
Bom, para a ABM, como é que a gente faz aqui, tá? A gente gera uma lista de contas e de contatos, então a gente consegue, usando o Sales Navigator. Então, para LinkedIn, por exemplo, eu consigo ter a noção, vamos supor que a Nestlé esteja dentro da lista de contas. E eu sei que na Nestlé tem 4 pessoas, porque eu faço a geração da lista dentro da Nestlé. Então, eu sei que é o diretor de RH, o gerente de RH, e o coordenador de RH e o analista de RH. Vamos dizer, porque o RH sejam minhas personas. E eu tenho essa lista. O que acontece? Quando você começa a fazer LinkedIn Ads, por exemplo, o LinkedIn te dá de forma nativa o número de impressões por conta. Só que você sobe um CSV somente com as pessoas que você quer. Então você sabe a frequência estimada em nível de contato por conta. Porque o LinkedIn ele vai te dar, por exemplo, que no último mês você imprimiu 100 vezes para a Nestlé. E você sabe que só tem 4 pessoas da Nestlé na sua lista. Então você sabe que a frequência média está em 25. Essa é uma forma de você medir awareness. Você começa a impactar com um bom posicionamento, por isso que eu falei que posicionamento é uma área que está extremamente negligenciada no marketing hoje. Com bom posicionamento, você começa a impactar essas pessoas e elas começam a engajar. Cara, e elas engajam. Isso é uma coisa boa. As pessoas hoje elas não convertem mais em e-book, cara, mas elas comentam, elas compartilham, elas marcam outras. Então você tem que participar dessa conversa e começar a perceber quais são os engajamentos visíveis que você está gerando naquelas empresas. Tá? E aí, a partir daí, você vai justamente quais são os próximos passos? Convidar para o webinar, ou falar para um vendedor entrar em contato. Então você começa toda tática, ela tem algumas métricas para você trabalhar. O LinkedIn hoje ele é excelente, por quê? Porque ele te dá muitas métricas. O LinkedIn ele é uma base de dados, uma rede social. Então você vai conseguir medir em nível de conta muitas coisas, engajamentos visíveis. Então a ABM a gente faz dessa forma. Então a gente consegue ter, por exemplo, uma clareza de quantas impressões tem a Nestlé, quantas pessoas, frequência média estimada por pessoa, quantos engajamentos visíveis tem nessas pessoas, e a gente começa só a aumentar a frequência e aumentar o engajamento. E aí vendas vai cada vez mais entrando para iniciar relacionamento e conversa, não para vender. Abordagens contextuais para iniciar conversas e aí fazer aquela investigação. No B2B, para um contato se tornar uma oportunidade comercial, a equipe de vendas precisa entender 3 coisas. Se aquela empresa ela tem ou não tem um fornecedor ativo da sua categoria, se ela está ou não está satisfeita com aquele fornecedor e se ela está próxima ou não de renovar o contrato. Se essas 3 informações, você não sabe se aquela empresa está próxima ou não de virar uma oportunidade comercial. Ótimo. E vou fazer mais 3 perguntinhas aqui, que eu acho Claro. que dá para a gente dar um papo legal, né? O Vanildo, ele quer ter sua opinião sobre processos de decisão dentro das corporações, que nunca são centralizadas em uma pessoa ou função, mas um colegiado. Como criar uma rede de influência nesse sentido? Aí depende muito de setor, depende muito de porte. Setor e porte varia bastante, tá? Eu acho que assim, a recomendação é conversar com um vendedor, porque acho que esse tipo de informação, como varia bastante, os vendedores eles sabem disso, porque eles vivem isso, o vendedor da área. Então, acho que não teria, assim, seria até um pouco imprudente da minha parte falar, funciona dessa forma, porque, cara, vai variar muito. O que eu acho que dá para fazer é, quanto maior o ticket, mais recursos você tem para trabalhar contas, né? Grupos de contas, eventualmente até uma conta, que é o tal do one-to-one, né? Uma coisa é, você pode e deve fazer em cenários de tickets mais longos, porque se você está fazendo essa pergunta, acredito que sejam tickets mais elevados, onde você tem vendas mais complexas, né? O que você pode fazer é fazer campanhas específicas de aumento para aumentar a frequência em cima da criação de demanda, né? Em cima do seu diferencial, que a gente falou, maturidade de mercado mais diferenciais, somente para as contas que estão no pipeline, tá? Então essa também é uma mentalidade que eu vejo pouco o marketing explorando. O marketing só quer fazer campanhas para atrair as pessoas. E as pessoas que estão no pipe? A forma mais fácil de você hoje gerar receita no B2B Auto Ticket é você convertendo seu pipeline, não é você gerando mais pipeline. Né? Então, independente de como funciona esse processo, eu acho que aí, cara, é conversar com o vendedor e o vendedor tem que entender, porque isso é atribuição do vendedor, entender como é que funciona o processo de compra, entender como é que funciona lá os stakeholders do setor que vocês estão trabalhando, né? E você, enquanto marketing, o que você pode pensar para você, cara, aumentar isso aí? Sei lá, o cara todo dia pega metrô lá na Faria Lima, coloca lá a eletromídia na frente do cara, entendeu? Nessa hora o marketing, quando o marketing tem uma boa base estratégica, ele começa a ser criativo, né? Por isso que eu falo, a criatividade ela entra como ferramenta, né? Ela não é o fim. Né? Então é um pouco dessa linha, assim. Eu acho que essa pergunta, o vendedor ele tem que começar a te dar essa informação. Por isso que a troca marketing vendas é constante. Legal. O Leonardo, ele pergunta, quando estamos realizando o dimensionamento de mercado, chegamos no som,
Existem 30, 50 contas que podemos atender de um setor específico dentro do ICP. Como definir o som? Quantas empresas somos capazes de atender? Pelo seu capacity, basicamente. Quantas empresas você consegue atender sem perder qualidade de entrega, né? E aí vai variar muito, né? Tipo, se você está num cenário de tecnologia, qual é o seu capacity tecnológico. Se você está num cenário de serviço, é o seu capacity de headcount, né? Então, é um pouco de você... Aí, e é justamente esse cálculo, né? Do seu capacity, mais o tamanho de mercado que vai te dar uma estimativa da sua meta de crescimento, né? Então, a meta de crescimento ela vem justamente desse equilíbrio. E meta, em tese, ela teria que ver disso, né? Mas o que acontece hoje é meta top-down, principalmente em empresas que são aceleradas, né? Porque aí é um outro jogo, né? Você tem que crescer, esse aqui é o número e dar teus pulos para chegar lá. E aí, dependendo se você está num cenário desse, você vai ter que aumentar o seu capacity. Então, o teu som é o contrário, entendeu? Tipo assim, você vai ter que aumentar o seu capacity para chegar nesse som que faz sentido para a sua meta de crescimento. Do contrário, é o jogo inverso. Qual é o meu capacity, qual é o tamanho de mercado, até onde eu posso crescer. Muito bem, vou fazer a última pergunta, tá assim chovendo de perguntas, mas depois a gente conversa, Davi, para ver como que a gente consegue responder essas pessoas, Tá? porque são perguntas bem legais, mas eu acho que a gente já vai estourar o nosso tempo aqui. Mas vou fazer essa última pergunta da Fernanda. Quais ferramentas vocês estão usando para monitorar esses sinais do social selling? A gente está fazendo internamente ainda. Tá? Não existe realmente. Existem algumas ferramentas que têm algum tipo de coisa nesse estilo. Tem a Trigify lá de fora, mas não existe nada ainda para isso. A gente está, cara, a gente começou manualmente, algumas coisas a gente está automatizando. Mas acho que a resposta para você que está fazendo hoje é, cara, eu comecei manualmente, fazendo isso planilhando, basicamente. Infelizmente ou felizmente, porque eu estou começando também a produzir uma solução para isso. Tá bom. Davi, você consegue ficar mais um pouquinho? A produção Consigo, liberou mais 10 minutos aqui para gente. consigo, Então, consigo, consigo. acho que são perguntas legais. Então, a Mariana perguntou aqui, deixa eu te perguntar, a minha empresa vende para dois públicos, escola e empresa de qualquer ramo. Nesse caso, a conscientização do problema teria que ser para os dois mundos. Nesse caso, eu precisaria ter dois perfis ou posso educar tudo no mesmo perfil falando com os dois públicos? Mudou o ICP, mudou o posicionamento. Tá? E tipo, isso aí cara, se mudou o ICP, mudou o problema, se mudou o problema, mudou o posicionamento. Tá? E, eventualmente você tem o mesmo produto, tá? Isso confunde às vezes. Tá? E tem empresas que são maduras e às vezes atacam tipo enterprise e mid-market. Muitas vezes elas têm dois heads de marketing, dois heads comerciais. Por quê? Porque você lembra ali dos cenários? São dois cenários diferentes, são duas dores diferentes, por mais que o produto seja o mesmo. Por isso que a pirâmide ela sempre começa do problema. Tá? Qualquer empresa ela está no mundo para resolver problema, nós resolvemos problemas. Se é o mesmo perfil ou não, aí é uma conversa que ela é uma conversa um pouco mais complexa de se ter, porque você eventualmente está falando, eu crio duas marcas ou não? Essas duas marcas conversam ou não? E aqui eu acho que é uma área um pouco perigosa, porque não vai ter verdade absoluta. Tá? É a mesma coisa do tipo assim, sei lá, a Jean Hubble, não, a Jean Pass deveria ou não deveria ter dado o nome para dar o Hubble? Quem sabe essa resposta? Ninguém vai ter. Né? Eu acho que o ponto com certeza, trabalhar duas marcas, né, dois perfis, gera mais trabalho. Isso é fato. Então, o que eu faria? Tentaria educar os dois mercados utilizando a mesma marca. E se você perceber que está tendo muito, muito ruído na absorção das audiências, talvez você tenha que diminuir. Aí eu não sei qual é o nível de convergência entre as suas soluções. Mas eu diria, comece da forma que está, porque é a forma que você tem de início com menor fricção. E caso você tenha algum problema, tipo, cara, um público está pensando que a solução do outro público é para ele e vice-versa, isso está virando uma confusão, talvez você tenha que avaliar, então, criar dois perfis. Perfeito. E o Marcos pergunta como fazer essa construção da confiança, né? Para otimizar o tempo de relacionamento com esse cliente. Entendendo a pirâmide de maturidade de mercado e seus diferenciais, tá? Educação de mercado, cara, ela não é feeling. Existe uma lógica, né? Quando eu expliquei um pouquinho lá da pirâmide de maturidade de mercado, cara, todo mercado tem sua pirâmide de maturidade. Basicamente pensa que o mercado está embaixo, em cima você tem um problema, né? A primeira pergunta que você tem que fazer cara, o meu mercado sabe que ele tem problema ou não tem problema? Em linhas gerais, grande parte dos mercados sabe que tem problema. Sabe que tem problema. Aí a primeira grande pergunta esse mercado que sabe que tem um problema, todo ele já utiliza a minha categoria
com uma solução óbvia desse problema? Caso não, você vai ter que educar em nível de categoria. Primeiro você tem que convencer ele a usar sua categoria como solução para depois ele te usar, né? Caso você já esteja num cenário onde, cara, a categoria é óbvia, todo mundo usa aquela categoria para se solucionar, que é um pouco do caso do protetor solar que eu falei, você vai ter que forçar muito no seu diferencial em nível de produto, que são aqueles cinco, né? Bater em cima daquela tecla. Quando você tem a pirâmide de maturidade de mercado, mais os seus diferenciais mapeados no seu posicionamento, você constrói uma narrativa para o mercado, uma história. E é essa história que você vai contar, que de tanto ele ouvir, ele vai começar a acreditar em você e confiar em você. Tá? E esse é o papel do marketing. Marketing, no final do dia, ele conta histórias. O papel do marketing é um constante encaixe entre problema e mercado. O problema tá lá, quer dizer, entre problema e solução. Então, você tem a sua solução. Você sabe qual é a maturidade do mercado. Você sabe qual é o seu diferencial. Agora, você tem que contar uma história. Conta uma história, cara, e é o que a gente faz. A gente tem uma consultoria de posicionamento que a gente ensina as empresas a montar essa história. Uma história bem contada, cara, vale muito mais do que uma execução tática falando óbvio. Muito bem, Davi, muito obrigada pela essa aula, né? Temos muitos elogios aqui no nosso chat. O pessoal que está perguntando sobre a gravação, a gente vai deixar disponível também, com os dados de contato do Davi. Agradeço a todos. Vou pedir aquela ajudinha de sempre para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação. E é isso, obrigada, acompanhe os nossos eventos, a gente tem uma série de eventos durante o mês aqui na Hotmilk, presencial e online também, e agradeço muito a presença de vocês e até a próxima. E obrigada, Davi. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, Obrigado. pessoal.